Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Stema Performance, uma parceria do meu doc com o canal Stema para trazer um conteúdo técnico aliado à prática do nosso universo do Endurance. Estamos aqui novamente e dessa vez com um episódio muito especial e com dois convidados ainda mais especiais para falar especificamente sobre genética. Prazer, bem-vindos Chiaretto e professor João Pesqueiro. Prazer, Paulo. É um prazer enorme da gente estar aqui, falar um pouco de genética aplicada no esporte. Boa, boa. Paulo, obrigado pelo convite. Um prazer revê-lo. Boa, muito bem. Apresentando aqui meus convidados. Professor João Pesqueiro, professor da Universidade Federal de São Paulo e está à frente aí do Laboratório de Genética associado a doenças da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. E o Chiaretto também, parceiro ali, é consultor e trabalha junto no laboratório. E juntos tem a Physiogene, é isso? Isso. Physiogene. Uhum. Physiogene em português, Physiogene em inglês. Que é uma empresa de testes genéticos e aplicação desses testes genéticos para prescrição de treinamento esportivo. É isso? Exatamente. A ideia é, a gente criou a Physiogene com base no projeto Atletas do Futuro, que é um projeto que tem quase 15 anos agora, que a gente começou lá atrás, tentando conhecer um pouco da genética dos nossos atletas e para aplicar isso para treinamento. Uhum. Então agora a gente, como desdobramento do Atletas do Futuro, a gente criou a Physiogene. E a ideia é, com base no perfil genético das pessoas, dos atletas, a gente montar então um treinamento. Ótimo. Então vamos falar sobre isso, porque acho que esse é o tema que todo mundo quer ouvir. Existe uma maneira de prescrever treinamento específico, individualizado, de acordo com o perfil genético? Olha, essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? De $1 milhão, exato. Mas assim, com base nos resultados que a gente teve no projeto Atletas do Futuro, quando o projeto começou eu não acreditava muito nisso. Mas ao longo desses quase 15 anos de desenvolvimento do projeto, a gente viu que isso é possível. Tanto que é por isso que a gente montou essa empresa chamada Physiogene. Porque a gente teve tantos resultados de sucesso aplicando a parte genética, olhando para a parte genética e com base nisso, montando treinamento para atleta, a gente teve tanto sucesso, tantos casos de sucesso, que a gente viu que, apesar de eu não acreditar, a gente viu que isso funciona. E aí, agora, mudou a sua crendice ou ainda continua? Não. Olha, mudou. Eu sou cético com relação. Eu só acredito nas coisas que eu consigo ver e que eu consigo aplicar. Uhum. Tá certo? E a gente viu que ao longo desse tempo, todo que a gente trabalha no projeto, com diferentes atletas de diferentes modalidades, a gente conseguiu ver que, aplicando esse conhecimento, porque a genética é um mundo. Uhum. E a ideia como é que você pode... São tantos genes, a gente tem tantos genes no nosso corpo que estão ligados com a parte física. Uhum. E aí a gente selecionou alguns marcadores genéticos. E a ideia, tanto que no começo a minha descrença estava baseada nisso. Como é que a gente vai pegar alguns marcadores e a gente vai fazer isso virar uma prática. Uhum. Converter isso numa aplicação na prática esportiva. Mas a gente viu que isso... Funciona. Interessante. É muito interessante. E, cara, quantos genes estão associados à performance esportiva porque Eu acho melhor o professor Olha, isso essa tem mais de 300 genes que estão ligados. Mais de 300. Porque se você imaginar, o nosso corpo tem vários sistemas que controla. Tem um sistema que controla a musculatura, sistema que controla a parte endócrina, sistema que controla a parte de pressão, e tudo isso influencia no resultado físico. Uhum. Então, e cada sistema é composto de centenas de genes. Então, eu estou dizendo que são mais de 300 que a gente conhece, que diretamente estão ligadas com o resultado, a sua performance física. Uhum. E a gente escolheu alguns marcadores. Tá certo? Com base na literatura, a gente foi testando alguns marcadores, selecionou alguns e a gente aplicou, então, esses marcadores nos nossos testes. E a gente viu que, por sorte nossa, esses marcadores que a gente escolheu, a gente conseguiu ter uma aplicação muito boa na parte física. Ótimo. E esses testes esses marcadores ou esses genes que vocês selecionaram são quantos? Então, hoje a gente trabalha com um universo de mais ou menos uns 20 marcadores. Caramba, 20. 20. 20. Na verdade, eles têm diferentes pesos. Uhum.
Isso ainda continua sendo uma pesquisa, Sim. tanto que a gente continua em evolução. O projeto Atletas do Futuro ainda está por trás da Fisiogene, estudando a aplicação desses marcadores. E a cada dia a gente tenta, então, dar pesos diferentes, saber qual marcador é mais importante para o resultado final. E isso, obviamente, depende de cada indivíduo. Então, isso é um quebra-cabeça que a gente tenta desvendar dia a dia. Entendi. E aí, uma vez mapeado esses genes ou esses marcadores, vocês desenham um score ou alguma coisa assim? Como é que isso funciona? Queria que vocês explicassem isso um pouco. O professor desenhou um score que ele te dá um resultado de capacidade de execução de atividades para força ou para resistência. E esse score ele é complementar. Se você é mais forte, você é menos resistente e vice-versa. Você pode ser híbrido, está ali no meio, 50% ali, né, perto de 50%, ou você pode estar mais inclinado para um lado, ou você pode ser extremo de um ou extremo de outro. E esse tipo de resultado é uma tecnologia nova que muitos laboratórios já comercializam, mas que a novidade que o professor trouxe, que a gente trouxe no Atletas do Futuro, é que a gente usou isso com atletas de alto rendimento em esportes diferentes para fazer a distribuição de carga de treinamento. Então, quando você distribuía essa carga, a gente começou, eu era coordenador da preparação física do Palmeiras, do basquete. Então, eu era o preparador físico do time profissional e coordenava toda a base. E quando a gente começou a fazer esse tipo de distribuição, olhando para o perfil genético, a gente começou a perceber que o atleta se adequava melhor ao treinamento, ele ficava mais confortável com o treinamento e ele rendia mais. Ele rendia com mais qualidade, com mais satisfação, porque a gente esquece muitas vezes, você é um atleta, você sabe, que o atleta, além da parte física, da parte técnica, da parte tática, né, do triatlon também tem uma parte tática muito maluca, assim, que eu nunca consegui entender. Assim, estratégia. A estratégia é uma parte, você precisa conhecer bem o esporte para desenvolver isso aí. E todos os esportes têm isso. Mas o atleta também tem a parte, principalmente o que é profissional, o que vive disso, ele tem a parte pessoal, a parte mental, a parte emocional, né? A relação intersocial que ele tem, ou seja, familiar, com amigos, a interação com o público, com os torcedores. E é muito frustrante para um atleta ele estar treinando e dando o máximo dele, e aí no outro dia ele não acorda bem para treinar. Entendeu? Então, a gente começou a perceber o seguinte, que jogadores que tinham um score muito forte, eles tinham uma dificuldade muito grande de manter várias sessões de treinamento com uma qualidade muito alta. Sim. E aí, dependendo da posição do jogador, isso é exigido do jogador que ele continue. Dependendo do período que o time está falando, às vezes o técnico dá uma pirada assim, porque está perdendo muito, então o técnico exige mais, achando que isso pode resolver o problema, mas não, na verdade, necessariamente é o contrário. Você cria novos problemas para o time. E quando a gente começou a fazer esse tipo de análise e olhar para essa distribuição de carga nas sessões de treinamento, em exercícios específicos, você, por exemplo, tem um treino de resistência de velocidade, eu tenho um treino que eu gosto muito, que eu roubei do atletismo, que é um treino de resistência de velocidade, que são tiros de 300 metros, tranquilo, para 1 minuto, mas com intervalo de 1 minuto e você já repete. Eu uso esse treino há uns 20 anos ou mais. E quando você chega a 7 tiros, aí quando eu via que quem tinha um perfil, um score muito forte, começava a sofrer muito. E aí esse sofrimento, ele vira cumulativo ao longo da semana. E aí você expõe o jogador a uma lesão. Entendi. Entendeu? Então, eu consegui zerar praticamente. A lesão de tecido muscular a gente zerou durante 3 temporadas. A gente repetiu isso no time de São José dos Campos. E aí depois a gente começou a usar em outros esportes. A base do Santos usou. No futebol. A base todo o Santos usou durante 4 ou 5 anos, com resultados muito bons, os profissionais dizendo que
que tinha uma correlação muito grande com os testes físicos e eles se sentiam muito confortáveis, muito confortáveis para usar. Então, assim, a aplicação ajuda na distribuição do treino. Entendi. Ele não vai... A gente não inventou exercício novo, a gente não inventou protocolos de treinamento novos, a gente não inventou nada, entendeu? A gente começou a perceber que aquela quantidade de carga, ela se adequa melhor ao corpo do jogador. Entendi. Então, o ponto e a minha dúvida seguinte é no ponto de a gente divide, então, o perfil do atleta em atleta de resistência ou de força. Né? Exato. Ele é forte ou ele é resistente. Uma vez que o atleta ele é forte, mas ele está numa modalidade de resistência, o que eu falo para eles? Muda de esporte? Não, de forma alguma. Essa é uma pergunta importante, né? Por isso que a importância de você fazer esse teste no início, quando é uma criança, né? Porque aí a ideia do projeto Atletas do Futuro veio exatamente nesse sentido, de você colocar a criança, ajudá-la a se encontrar na atividade esportiva, na atividade física. Porque se você faz quando o indivíduo é uma criança, você pode orientar melhor. Tá bom, esse indivíduo ele tem um perfil, como a gente falou, baseado no nosso score. Ele tem um score de força. Então, pelo nosso perfil, ele é um indivíduo que tem propensão a fazer atividade de força. Tá bom, então essa criança, ela gosta de fazer o quê? Ela gosta de jogar bola. Tá bom, então onde dentro do campo ela melhor se adequa? Tá bom, então ele é um centroavante, onde ele vai precisar de mais de força. Ele gosta de jogar basquete? Tá bom, então é um ala pivô, então você coloca esse indivíduo para jogar na posição correta. Por quê? Porque a ideia é que ele tenha um melhor resultado. O aproveitamento, a performance dessa criança vai ser melhor. Isso é excelente, porque ela começa a ter sucesso, aí ela adere à atividade física. Entendi. A criança gosta de jogar, de correr, por exemplo. E a gente tem um exemplo muito forte nessa história de corrida. A criança tem um perfil de força e você coloca ela para fazer maratona, correr longa distância, ela fala, não, o tempo dela vai ser ruim, ela vai se cansar, ela vai... não, eu não gosto de fazer... esporte não é minha praia. E abandona a atividade física. Por outro lado, se você coloca, ela começa a ter sucesso, eu gosto de fazer. Esporte é a minha praia. Sim. Então isso tem uma implicação muito grande, não só para a parte física, mas para a parte de saúde. Se a criança adere à atividade física e continua fazendo física toda a vida dela, a gente sabe muito bem os benefícios da atividade física para a saúde. Então, isso tem uma implicação muito grande, tanto que a ideia do projeto Atletas do Futuro, lá no início, era um projeto social, é você orientar mesmo a molecada, a criançada, para fazer atividade física, sair da frente do computador, sabe, se movimentar e ter uma vida mais saudável. Entendi. E obviamente, a gente fala, um efeito colateral do projeto, a gente vai ter mais atleta de elite. Sim. Porque, obviamente, a gente sabe que quanto mais crianças, mais gente praticando a atividade física, a atividade esportiva, mais atleta de elite a gente vai ter. Então, esse projeto tinha uma aplicação muito grande, tanto da parte social como da parte de saúde. Ótimo. Mas eu queria fazer só um complemento. Isso que o João falou, quando a gente estrutura, o projeto estruturando essa capacidade de testar enquanto você está iniciando, você consegue esse tipo de ação, né? E que pode perdurar a vida útil da pessoa dentro do esporte. Isso pode impactar a saúde pública no futuro. Com certeza. Mas tem um outro aspecto que é o seguinte, que foi o que a gente encontrou quando a gente começou a utilizar. Eu tinha um armador que ele tinha um perfil genético de pivô. De força, de alta força. Como é que faz? Então, ali eu vi que eu não podia treiná-lo como eu treinava os outros armadores, porque senão ele não ia suportar. E tem um exemplo muito bacana, que é o Guilherme Giovannoni. O Guilherme Giovannoni é um ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete, e que hoje é comentarista de televisão da ESPN. E ele procurou a gente em 2015 para a gente ajudá-lo a prepará-lo para a Olimpíada do Rio, que seria a última Olimpíada dele, já estava com 35 anos, e ele queria se preparar melhor. E quando a gente foi ver, o perfil genético dele era mais parecido com armadores do que com pivôs. E aí no sentido de ser mais resistente. Isso. Exato. Tá. Então, a gente mudou a forma de ele jogar
algumas coisas do treinamento para que ele se adequasse, para que ele utilizasse aquela vantagem que ele tinha em relação aos pivôs. Então, a vantagem dele era a resistência. A desvantagem era um nível de força mais baixo. Mas ele foi assim a vida toda. E ele jogou assim, foi brilhante, jogou na Europa e foi brilhante a vida toda. Já tinha uma carreira estabelecida. Então, ele podia melhorar alguma coisa. Ele sempre estava entre os 5 cestinhas do NBB. E aí a gente criou uma estratégia que era assim: toda vez que tiver rebote, você corre. Teve rebote, você corre. Teve rebote, corre. Quando você for na sexta quadra, o pivô, que não é tão resistente quanto você, ele não vai mais atrás de você. E você vai fechar o contra-ataque contra o pequeno. Né? E aí você ganha 1 cesta por quarto, você aumenta a sua média de pontos em 6 a 8 pontos. Você é o cestinha do NBB. Então ele passou 1 mês e meio sendo cestinha do NBB. Interessante, vocês fizeram uma adaptação. Uma adaptação. Por isso que eu digo que esses aspectos, só concluindo, esses aspectos, eles podem influenciar na tática, eles podem influenciar na técnica. A gente tem vários exemplos de como a gente ajudou atletas. Por exemplo, tem um determinado jogador que ele se transformou um dos principais reboteiros da liga, porque o perfil genético dele, com as características físicas, davam condição dele fazer isso. Falei, então toda vez você vai para o rebote, toda vez. Entendi. E aí ele se transformou um líder de rebote, ele foi para a seleção brasileira e ele hoje está em grandes times ainda. Eu não cito o nome dele porque eu não tenho autorização, mas o perfil genético dele favorecia isso junto com o perfil físico. Entendi. O meu ponto agora é o seguinte: os que estão nos ouvindo e nos assistindo, um indivíduo adulto que pode ter ou não um histórico esportivo aí de infância, enfim, e agora está praticando maratona, um maratonista ou triatleta. E tem alguma aplicação, uma vez que ele já é adulto, ele já definiu, enfim, já passou a época dele sonhar em ser um atleta de alto rendimento, um atleta profissional, mas ele tem uma aplicação, enfim, vale a pena ele fazer o teste? Qual seria a aplicação precisa do teste no dia a dia dele? Eu acho que vale muito a pena pelo seguinte motivo. As tuas características genéticas, elas são imutáveis. Elas vão estar ali e elas vão ser aquilo independente do que você for fazer. Se você for ficar em cima do sofá vendo televisão e comendo salgadinho, vai continuar. E se você for fazer triatlon, ela vai continuar sendo igual. O que ajuda você conhecer suas características genéticas é que na montagem do teu treino, você vai entender como é que a sua resposta ao treinamento ela está sendo. Então, muitas vezes as pessoas se frustram porque eu sou sedentário, então fiz um pouco de exercício físico, então faço academia e agora eu quero fazer corrida, vou começar correndo 5 km, depois 10, aí depois eu pego uma bike, depois eu vou nadar um pouco, e aí depois eu já estou fazendo triatlon. E eu tenho um amigo ou uma amiga que tem características parecidas com as minhas e a gente está começando junto. E isso acontece no meio esportivo também. A pessoa às vezes tem um resultado melhor do que o meu. E eu não sei porquê. Eu faço tudo que faz, nós fazemos as mesmas coisas, a gente repousa junto, a gente repousa no sentido, né? Cada um faz um repouso parecido, alimentação parecida e os resultados são diferentes. Então, isso pode não ser determinado pela genética, mas muitas vezes é. A gente encontrou muito isso. Atletas que fazem programas de impulsão, né, para ganhar altura vertical, para ganhar potência, o basquete tem muito isso. Aí um consegue muito bem e o outro não consegue. Entendeu? Então, na verdade, você vai entender melhor a distribuição de carga de treino, os seus intervalos de repouso, o tipo de sessão que você pode fazer, de exercício que você pode fazer mais extenso, mais curto, mais longo, o que vai ajudar na tua distribuição de carga de treinamento. Como é que eu posso usar o meu perfil genético para treinar melhor? Deixa eu dar eu acho que uma aplicação, a importância desse teste para todo mundo, independente de estar procurando ter muito sucesso na parte esportiva, eu acho que independe. Na verdade, não importa a fase que você está, se você decide fazer uma atividade física, esportiva, você quer ter sucesso, você quer estar bem, se sentir bem. Claro.
por exemplo, eu jogo tênis. E eu gosto de ganhar. Claro. Eu gosto e depois que eu jogo, eu gosto de estar bem. Então, eu aprender quais são as minhas características, como eu posso jogar melhor usando essa parte genética é extremamente importante. Por quê? Eu vou melhorar meu rendimento. Não importa que eu não quero ser um jogador de elite, já passou, mas eu quero ganhar. Claro. Entendeu? A gente é competitivo. Sim. E essa parte de competição é importante para manter você jogando. Entendi. Então, isso eu sei que para mim é muito importante. Sim. Eu gosto de ganhar quando Sim. eu jogo tênis. Mas tudo bem, eu acho assim. Essa parte de ganhar é secundária, porque me mantém jogando. Tá certo? Então, eu gosto de ganhar, mas eu gosto mais de jogar. Então, eu estar jogando bem é uma coisa muito importante. Sim. Então, isso eu acho que serve para todo mundo. Você se conhecer melhor, conhecer a sua parte de genética e como eu posso aplicar essa parte genética para eu estar bem fazendo uma atividade física. Eu acho que isso é extremamente importante. Perfeito. Então, seria no sentido de, olha, eu faço uma atividade de endurance, por exemplo, uma maratona, mas eu fiz meu teste genético e eu vi que eu sou mais voltado para força e potência. Eu vou continuar fazendo a minha maratona, mas eu vou adequar o meu treinamento para eu continuar treinando para a maratona, ou seja, fazendo treinos longos, os treinos intervalados, enfim, fazer a minha periodização, mas tendo essa ressalva de que eu tenho mais facilidade no treinamento de força e potência e um pouco mais de dificuldade. Não ter lesão, né? Cara, isso é muito interessante. E aí você distribui melhor a carga de treino. Então, isso é muito mais um trabalho pro treinador em si, você conversar com os treinadores e mostrar pro treinador os tipos diferentes de atletas que podem estar em mãos dele. E imagino que no esporte, em um time, um esporte de coletivo, um esporte de equipe, seja ainda mais complexo, né? Porque aí você precisa passar treinos diferentes para dentro do mesmo time. Então, dentro de uma sessão igual. Na verdade, não é um treino diferente. Ele só acaba mais cedo para alguns. Ah, tá. Dependendo do tipo de treino que a pessoa está fazendo, ele acaba mais cedo. Eu me lembro que tinha um técnico do Palmeiras, um dos que eu trabalhei nesse período que eu estava lá, que é o Enio Vec. O Enio foi técnico da seleção masculina e da feminina, da brasileira, né? Da profissional, da adulta. E eu me lembro que eu mostrei para ele, eu falei, eu trabalho com essas informações genéticas, esses jogadores eles são assim, eles têm esse tipo de característica, e quando o treino se torna isso, eu preciso que esses jogadores descansem um pouco se eles solicitarem. E esses outros, quando o treino é assim, preciso disso. Então eu falei, então vamos fazer o seguinte, você fica na beira da quadra, e aí quando você achar, você faz a substituição, você me avisa, a gente para, substitui, volta. Aí eu falei, o jogador precisa descansar 1 minuto, 2 minutos e voltar. Eu falei, não, tudo bem. Então, a gente teve um aproveitamento, os jogadores se sentiam super bem, aí eu avisava os jogadores, cansou, esse treino vai ser assim, então vocês vão fazer isso, isso e isso. Então, quando sentir cansaço, avisa. E aí eles falavam, preciso sair. Aí você descansava um pouco, falava, já pode voltar. Não é você ir contra... eu sou de potência, então eu vou ficar treinando endurance, porque... Não, ao contrário. Exatamente. Se você é de potência, treine... Explora isso. Enfim, tem os ganhos necessários, mas explorando esse seu caminho. Entendi. Então, se você... É a história que você falou. Gosto de fazer corridas longas, gosto de fazer maratona, mas eu sou uma pessoa meu perfil diz que eu sou mais para força. Então, eu vou adaptar o treinamento para eu continuar fazendo o que eu gosto, que é maratona. Para não ter lesão, para ter uma vida, sabe? Continuar até o resto da minha vida, o final da minha vida, fazendo o que eu gosto, que é fazer maratona. Entendi. Então, esse é o segredo de todo mundo, a importância de todo mundo fazer esse teste. A gente acompanha um atleta que é o Carlinhos Barbosa, ele é um atleta master de mountain bike, XCO. Ele já chegou a ser o 9º melhor do mundo. E a gente fez o teste recentemente e quando saiu o resultado dele, eu não falo dos resultados, porque a gente não pode falar dos resultados, né? Só quem permite. Mas como ele é atleta, eu acho que é interessante não falar do resultado. E ele recebeu esse resultado e na conversa que a gente teve, a gente faz a consultoria, a Fisiodine faz a consultoria para a comissão técnica. Que legal. E aí, ou mesmo, vamos supor, você é uma pessoa que quer fazer academia e você não pratica nenhum esporte e você fez o teste.
E se você quiser, aí você pode fazer uma consulta com um de nós, o teste já está incluído isso. Você faz uma consulta com um preparador físico que conversa com o seu preparador físico, dizendo como é o seu perfil genético e como ele pode utilizar isso da melhor forma, como a Fisiodine tem essa experiência. E o Carlinhos, ele recebeu esse resultado e ele falou, olha, eu tenho essas características na minha prova e eu tive esse tipo de resultado, mas eu tinha esse tipo de limitação. E agora o meu resultado está me mostrando isso. Então ele é um cara que compete o ano todo, que treina, que tem uma equipe nutricionista, técnico, preparador físico, ele tem tudo acompanhando ele anualmente. E ele entendeu que ele pode desenvolver mais ainda daquilo que ele já fez. Ele falou, eu sou o melhor do mundo em um determinado momento da prova. Mas aí eu perco o rendimento. Entendi. Determinadas características da prova, entendeu? Então, eu acho que isso é interessante falar, por isso que eu acho que a adequação de treinamento, e aí eles readequaram o treinamento, eles vão começar a experimentar isso esse ano. Legal. Última pergunta de milhões. Essa sim é a pergunta de milhões, essa é a pergunta de milhões. De bilhões. O que vale mais, a genética ou a disciplina de treino? Eu acho que são complementares, né? São complementares, eu acho que não adianta só você ter uma predisposição genética para você ser. Se você não fizer nada para que aquilo aconteça, não vai acontecer. Eu posso ter toda a minha genética bom para eu ser um jogador de tênis, mas eu não quero jogar tênis, eu quero jogar futebol. Tá certo? Então, eu acho que as coisas se complementam. Então, na realidade, a genética vem para ajudar toda essa parte, esse complexo sistema, né, que é você fazer uma pessoa ter um bom rendimento na parte física, esportiva. Então, é mais um complemento, é uma coisa que vem para ajudar a gente a chegar ao resultado final mais feliz, né? Boa. Então, não são concorrentes e sim complementares. De forma alguma. A ideia é você usar essa ferramenta nova para você melhorar as nossas capacidades. E depois a gente tem exemplos muito grandes. Na verdade, a genética, o esporte de alto rendimento, principalmente, ou então o que você pratica, ele é uma peneira biológica. Algumas pessoas que têm mais características determinadas que continuam. Então, as pesquisas genéticas mostram isso, que os grandes campeões, eles têm um perfil genético meio homogêneo para determinadas características, né? Só que o que acontece é que sempre tem o que destoa, aquele que é diferente. Então, o basquete é um esporte de muita potência, por exemplo, de muita força física e tal. E eu me lembro que tinha um dos principais jogadores da história da NBA, que era um armador que se chama John Stockton. Eu nunca vi o John Stockton fazer uma enterrada, por exemplo. E ele foi do Dream Team 1. Entendeu? Então, não necessariamente, se você não tem características físicas semelhantes, mas tem a outra parte cognitiva, tem a parte tática, tem a parte técnica, tem uma série de coisas. A gente nunca pode dizer assim, esse perfil genético te exclui de fazer esse tipo de esporte. Nunca. Tem a força de vontade também, né? A vontade da pessoa chegar aí. Essa é uma coisa importante. E a gente tem um exemplo muito interessante, que uma vez a gente fez o teste num maratonista que era o Ronaldo Silva, né? Ronaldo Costa, talvez. Ronaldo Costa. Ronaldo Costa. E o Ronaldo, ele sempre foi um grande maratonista, né? Ele ganhou muitas maratonas e a gente fez o teste nele e a gente viu que ele era, pelo nosso perfil, ele era um atleta de força. Caramba. 100% força. Caramba. Que era uma coisa, assim, difícil de você encontrar alguém que tem um perfil 100% força. E apesar a pergunta que vem, será que nós erramos redondamente, o nosso teste está redondamente enganado? Ou ele superou, ele conseguiu, ele podia ter todas as ferramentas para ser um grande velocista, mas ele optou por ser um maratonista. E mesmo assim ele teve sucesso. Então pode ser que ele tenha essa força de vontade dele, superou a parte estrutural dele, a parte física, genética. Então, voltando àquela pergunta, a genética não é determinante. Sim. Tá certo? Ela, se você conhecer, você pode usá-la a seu favor, mas não é que ela vai determinar quem você vai ser. Perfeito. Tá. Vou terminar aqui, porque acho que essa é a frase final.
Mas antes de terminar, queria que vocês falassem como o pessoal encontra vocês, enfim, como é que a gente consegue, quem é o pessoal de casa consegue fazer aí um mapeamento genético e passar por essa consultoria. A gente tem o nosso site, que é fisiodine.com.br, Fisiodine com PHY, e no site tem as nossas opções de testes, a pessoa recebe o kit em casa e faz a coleta, põe nos correios, vai para o laboratório. A coleta é como? É uma autocoleta. É um swab. É um swab. É bem simples. É saliva. Isso. Como se fosse escovar a gengiva. Um cotonetezinho na gengiva, põe no saquinho, vai para o laboratório, a pessoa recebe o laudo genético e o aconselhamento de como utilizar. E ela pode fazer uma consulta por vídeo. Então, no nosso site encontra, a gente tem também o @fisiodine.dna, que é um Instagram, quem puder siga aí, por favor. Legal, boa. E aí, a gente agora que está começando com toda essa estrutura, mas já está tudo pronto, a gente já está atendendo várias pessoas. A gente hoje está atendendo, tem um atleta de MMA que ganhou recentemente a primeira luta dele no UFC. A gente tem atletas, tem um atleta agora que está no Paulistano, que é o Natan Balandio, que foi cestinha do ano passado, a gente começou a atender ele no ano passado. Foi cestinha do estadual sub-18, era do Palmeiras, agora está no Paulistano. Então a gente tem vários atletas que a gente está acompanhando e pessoas comuns também, para fazer exercício físico. Eu acho que a grande diferencial da Fisiodine é que ele é baseado num grande projeto científico, com muitos resultados ao longo de mais de uma década. E a grande diferença hoje você tem vários laboratórios que fazem esse teste genético. Mas a Fisiodine, ela usa essa informação para te orientar. Eu acho que esse é o grande diferencial. Assim como todo teste genético. Você pega um teste genético, você não sabe o que fazer. A gente traduz isso. Então, a gente entrega uma informação prática e aplicada. Esse é o grande diferencial da Fisiodine. Perfeito. Chiaretto, muito obrigado. Professor João, muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Paulo. Para vocês que acompanharam até aqui, não se esqueçam de seguir @meu.doc, @estema e... mais do que isso, estamos aqui no Estúdio H, sigam o Estúdio H. Para você que está começando aí a fazer o seu podcast, quer uma consultoria, aqui nós temos isso, então temos esse serviço. E se você quiser vir aqui gravar, estamos de portas abertas. Eles estão aqui, a gente vai gravar um segundo episódio, então se você está assistindo esse episódio e chegou até o final, espere na semana seguinte, se está vendo pela primeira vez e rapidamente, ou se você está mexendo aí nos episódios, passa para o próximo que a gente vai continuar aqui. A gente vai gravar um episódio super legal sobre genética e saúde, aí falando um pouco da questão genética e doenças, longevidade. Fiquem aqui. Valeu!